Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que Deus te abençoe muito, te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família toda. Não repare muito a rouquidão, tá? Acho que o calor extremo aqui na região, aqui em São Paulo, deu uma pegada. Então, acho que a garganta não tá tão bem assim. Mas não é isso que vai impedir a gente estar aqui com vocês, tá bom? Mais um editorial aqui com vocês. E a gente vai começar falando de CPMI, a gente vai falar também da escalada de violência na Bahia, que chamou muito a atenção, e se der tempo, a gente vai falar de uma questão econômica que pegou alguns desavisados de surpresa. Mas quem acompanhava o nosso canal não foi pego de surpresa não, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. A gente tá indo agora rumo a 1,5 milhão de seguidores. Eu sei que você pode dar uma força pra gente. Então, se puder, confere aí se está inscrito também, tá bom? Bora começar? Vamos lá, vamos falando de CPMI. Matéria do CNN Brasil, CPMI tem depoimento de Heleno na terça e pode votar pedido de relatórios financeiros de Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Helena era próximo de Bolsonaro, sendo uma das vozes mais influentes entre os militares das Forças Armadas. Esse é o motivo da convocação do general Heleno. Era próximo ao Bolsonaro, era uma voz forte pelos militares, né, que alinhavam aí em grande peso o discurso durante a gestão do Bolsonaro, e o general Heleno vai estar na CPMI amanhã. Amanhã a gente vai fazer todo o acompanhamento do depoimento do general Heleno e quais serão os pontos que serão discutidos. E a gente sabe, tentou dar golpe, o que você quis dizer com aquela frase, ladrão não sobe a rampa? Então, eu vejo uma repetição do depoimento dele na CPI que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não vejo nada de novidade. Se bem que vai ter uma visibilidade bem maior. Heleno é astuto, Heleno é uma pessoa que soube lidar bem com essa transição política, mas com toda certeza ele está na mira e no foco aí também da base do governo, do PT, tanto é que por isso ele foi convocado. Já quanto aos relatórios financeiros de Bolsonaro, Bolsonaro mesmo já se antecipou e entregou relatórios, contas bancárias, tudo isso para a própria justiça. Ele protocolou o pedido lá no STF, já entregando todos os relatórios. Mas vamos ver o que vai dar disso, né? Então, a gente vê que efetivamente a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro deveria se chamar CPMI em torno de Bolsonaro, porque só vem buscando o entorno de Bolsonaro. E Bolsonaro vai comparecer à CPMI, Sandro? Eu acho muito pouco provável. A esquerda está muito bem alinhada, e aí o Reinaldo Azevedo, aqui numa matéria do UOL, ele já escancarou muito bem que não vai ser estratégia da oposição trazer o Bolsonaro na CPMI. Olha só o que diz o Reinaldo Azevedo, com aquele tom de militância que ele tem, né? Bolsonaro na CPMI seria um erro, faria discurso da vítima e até choraria. E aqui ele profere alguns xingamentos contra o Bolsonaro, coloca uma foto para chamar a atenção de lobo em pele de cordeiro. É o Reinaldo Azevedo, né, gente? Que nutre aí uma objeção e uma oposição muito grande ao ex-presidente Bolsonaro, e hoje é um aliado, é um dos que tem uma defesa assoberbada da gestão petista. Pouco se lembra o quanto ele já foi um crítico dessa gestão. Então, vamos fazer análise, né? Ataca a Lava Jato, ataca qualquer um que se opõe ao governo petista e elogia tudo que o PT faz. Esse é o Reinaldo Azevedo de hoje, que eu acompanho porque a gente tem que estar sempre olhando. Então eu acompanho algumas falas dele, do Vila, da Vera Magalhães, para a gente poder estar olhando qual o contexto todo do cenário político. Afinal, eu tenho que estar imparcial aqui e expondo para vocês da forma mais coerente possível. Vamos falar agora do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é alvo de 21 pedidos de impeachment no Senado. Vamos lá. Desde 2021, foram protocolados 21 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Esses pedidos encontram-se parados, aguardando um parecer do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos lá. Eu tenho um ponto de vista aqui. A democracia, ela tem que ser representativa
E eu vislumbro que a gente não pode ter poder negativo, tá? Ou seja, pautas negativas. O que é isso? Eu apresentei, inclusive, entreguei à época, isso em 2021, ao senador Jorge Cajuru, que é de Goiás também, um projeto, tá? Chamado PEC da Pauta Popular. Na minha visão, nós temos um poder neutralizador. E qual é o poder neutralizador? Do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, tanto para projeto de lei quanto para pedido de impeachment. Então, digamos que eu precise controlar o Congresso, fica muito mais fácil do que dialogar com todos os deputados, eu dialogar com o presidente e organizar. Assim, pautas que eu não quero não serão colocadas em votação, por mais importantes que sejam. E na minha dissertação que eu fiz sobre isso, você entende que o poder dos presidentes da Câmara e do Senado extrapolam o poder popular? Ou seja, eu tenho a Constituição que diz que todo o poder emana do povo, tá? Então, todo o poder é do povo. Mas, vamos dizer que o povo faz um projeto de iniciativa popular. E aí, um exemplo clássico foi a lei da ficha limpa. Eu protocolo essa lei da ficha limpa. O presidente da Câmara ou do Senado não dá andamento. Então, o correto era que projetos em que a população conseguisse um número X de assinaturas, obrigatoriamente tinha que ser votado, sob pena de responsabilidade do presidente da casa que recusar, tinha que ser votado obrigatoriamente. Também precisaria que o voto fosse aberto para que cada cidadão brasileiro pudesse ver como os parlamentares votaram. Aí sim, isso seria democracia. E no caso dos pedidos de impeachment também, eu vislumbro que não caberia ao presidente barrar em casos de quórum necessário, tanto de pedido do povo, quanto de pedido, tanto de pedido do povo, quanto de pedido de senadores ou deputados que são eleitos. Então, vamos dar um exemplo. 2/3 dos deputados, né, apresentam um projeto, apresentam um pedido de impeachment. 2/3, ou seja, mais do que a metade, uma maioria qualificada, disse: nós queremos agora que o impeachment anda. Isso não poderia ser barrado pelo presidente das casas, mas é um quórum alto, ou seja, teria que ter um convencimento grande de que a maioria dos deputados ou dos senadores querem um impeachment, seja do ministro do Supremo, seja do presidente da República, tá? E aí sim o processo andaria, porque a grande maioria dos deputados solicitaram, e aí não teria o apadrinhamento do presidente A ou presidente B. Mas enfim, fica aí a cargo de registro 11 pedidos de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Lula já vem acumulando, não me recordo ao certo, mas acho que 8, na faixa de 8 pedidos de impeachment já tem uma boa quantidade de pedidos de impeachment. Lembrando que Alexandre de Moraes desde 2021, já o Lula desde quando assumiu a vaga em 2023. Vamos falar agora do Flávio Dino, ministro da Justiça. Essa matéria é R7, tá, da Record. Eu sempre cito a fonte para vocês, porque as pessoas hoje têm o dom de distorcer aquilo que você fala e dizer que aquilo que você está dizendo, divulgando, é fake news. Então, é uma prerrogativa citar a fonte para que as pessoas saibam de onde essa matéria foi tirada. A situação na Bahia é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil, diz Flávio Dino. Flávio Dino deu um depoimento. Ele descartou a intervenção. Só para você entender o que está acontecendo na Bahia. Na Bahia tem uma escalada de violência gigantesca. Lá a coisa tá feia. Para você ter uma noção, 20 das cidades mais violentas do Brasil estão dentro da Bahia. E algumas, já está chegando próximo a algumas das cidades mais violentas do mundo. Pior do que a guerra na Ucrânia. Para você ter a noção da escalada de violência que está acontecendo. E aí questionaram se seria o caso de intervenção federal. E aí a Gazeta do Povo responde aqui. O Flávio Dino descartou a intervenção federal na Bahia e atribuiu escalada de violência ao acesso às armas. Então, a culpa é do Bolsonaro, tá? Eu vou ler só esse trecho final aqui para vocês da Gazeta do Povo, que diz o seguinte. Ele atribuiu o fortalecimento das organizações criminosas na Bahia nos últimos anos ao aumento do acesso às armas, numa clara crítica política adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e desmontada por completo durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, para Flávio Dino, a culpa total, lá na Bahia, é as armas. Pois é. Alguns especialistas aqui, inclusive, não concordam com o Flávio Dino. Olha só essa matéria do UOL. Bahia tem 11 das 20 cidades com maiores taxas de homicídio. Veja a lista. Então, aqui, atualizando a informação, corrigindo a minha informação para vocês, 11 das 20 cidades com maiores taxas de homicídio no Brasil. Tá? 11 das 20 cidades mais violentas do Brasil estão no estado da Bahia. Macapá lidera entre as capitais. Macapá não é da Bahia, tá, pessoal? Só para levantar aqui, tá? O levantamento é do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados referentes a 2022. O governo da Bahia, e aqui é interessante, dá uma olhada. O governo da Bahia disse na quinta-feira que as pessoas mortas em confrontos com agentes são homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos. Ou seja, aqui o governo da Bahia fez a sua defesa, dizendo que, na verdade, a atuação da polícia do estado se deu contra criminosos. O delegado Ramagem citou a publicação aqui do Flávio Dino e disse o seguinte, a publicação que fala que culpa Bolsonaro, né? Dino culpa a política de arma de Bolsonaro por violência na Bahia. E o Ramagem, é interessante a gente fazer uma análise aqui das falas do Ramagem, porque o Ramagem é da segurança pública, tá? Ele que é delegado, tá? Da Polícia Federal. O PT governa a Bahia há 17 anos. 17 anos. Relação inequívoca com a destruição da segurança pública. Ainda assim, continuam as políticas de vitimização de criminosos, desencarceramento, incentivo a pouco rigor na lei penal e demoralização das polícias. O Ministério da Justiça, ainda sem projeto de segurança pública, quer culpar o armamento para a defesa do cidadão de bem. Fraude típica de regime autoritário para enganar toda a população. Qual a possibilidade das armas de grosso calibre desses criminosos de alta periculosidade serem registradas e adquiridas regularmente. É nítido que um discurso desse, de que a política de armas registradas e de CACs, que isso que aumentou a criminalidade na Bahia. É insano pensar isso. Vamos analisar que durante uma fala do Flávio Dino, esses CACs, esse pessoal que compra arma, eles compram armas, registram as armas e alugam para os criminosos. Vocês estão de brincadeira? O tráfico de armas rola solto no Brasil. Você acha que o Brasil tem competência para controlar de fora a fora cada fronteira? É humanamente impossível. Não tem como. É humanamente impossível. Então as armas entram. E aí, uma matéria aqui que foi bem interessante, disse que as armas, tá? Olha aqui, ó, separei para vocês. Migração de facções criminosas e guerra às drogas. Entenda como cidades da Bahia viraram as mais violentas do Brasil. Olha só o que está acontecendo. Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filhos e Camaçari, as 4 cidades baianas têm uma coisa em comum. Encabeçam a lista de municípios mais violentos do Brasil. E aqui, ele traz aqui, ó, como é que a escalada de violência se deu aqui, tá? Na violência da Bahia. Entre elas, a facilitação do crime e de facções criminosas. Facções criminosas não usam armas registradas por Bolsonaro. E aí, coincidentemente ou não, agora no governo Lula, o aumento da criminalidade e da violência foi latente, ou seja, eles achavam, ou acham, ou sentem que estão com as portas abertas para promover o que bem entenderem. Os criminosos acham que este governo está aí para incentivar isso. Pois é. E aí, eu sempre vou relembrar a fala do deputado Ramagem. É estranho quando, na vitória de um presidente, os presídios comemoram. Então, é lógico que a escalada da violência era algo inevitável. Atribuir isso à ex-gestão, que teve a redução, o mínimo, de mortes violentas, acho que há um equívoco aí da parte
do ministro da Justiça, tá bom? É isso, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e a gente volta com mais conteúdo para vocês.